Mateus 21, 33 diz assim: ouvi outra parábola. Havia um homem, pai de família, o qual plantou uma vinha e a cercou de valado, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre, e a arrendou a uns lavradores, e saiu de viagem. E quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou os seus escravos aos lavradores para receber seus frutos. Mas os lavradores, tomando aqueles escravos, a um golpearam, a outro assassinaram e a outro apedrejaram. De novo enviou outros escravos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Finalmente enviou-lhes o seu filho, pensando: respeitarão meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e possuamos sua herança. E prendendo-o, lançaram-no fora da vinha e o assassinaram. Quando vier, pois, o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Respondem-lhe: aos maus os destruirá atrozmente e arrendará a vinha a outros lavradores que pagarão os frutos em seus tempos. Jesus lhes diz: nunca lestes nas Escrituras a pedra que descartaram os edificadores? Esta chegou a ser cabeça de ângulo. Da parte do Senhor se fez esta, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza os frutos dele. E o verso 44 não tem. Aí no 45 diz assim: e depois de ouvir suas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus compreenderam que fala acerca deles, e procuraram lançar mão nele, porém temiam as multidões, porque estas o tinham por profeta. Deixe sentar, irmãos. As crianças podem ir. Nós vamos falar hoje sobre uma tentativa que os homens têm de usurpar aquilo que é de Deus. E o título desta mensagem é: não tente usurpar o que é de Deus. Nós vamos falar isto porque o desejo humano, o desejo do homem caído, sem Cristo, é basicamente o mesmo desejo de Satanás. Satanás, ele tentou tomar o lugar de Deus, e não é diferente com o homem caído. O homem caído, ele também rejeita Deus, e tudo que é de Deus ele quer tomar para si, ele quer usurpar. Ele acha que é dono de alguma coisa, e na doutrina da mordomia cristã, que nós aprendemos, nós estudamos sobre a doutrina da mordomia cristã, nós aprendemos que nós não somos donos de absolutamente nada. No Salmo de número 24, Davi, ele diz assim: do Senhor é a terra, né? E a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O homem não é dono de nada. Deus é possuidor de todas as coisas. Mas o homem no pecado, ele mantém essa ideia maligna, não só de achar que é dono daquilo que pertence a Deus, como também mesmo de tentar usurpar aquilo que pertence a Deus. E mesmo no meio cristão, quando as pessoas obtêm um certo conhecimento de Deus, elas continuam pensando isto. Afinal, quantas pessoas acham que são donas de igreja? Não é isso que a gente vê? Quando Deus chamou Israel para ser seu povo de propriedade exclusiva, Deus deixou bem claro, lá em Deuteronômio 7, que não era por causa de nenhuma vantagem vista na nação de Israel que Deus a estava chamando, mas única e exclusivamente por sua graça soberana e seu amor eterno. Ele diz: eu não chamei vocês por causa de que vocês eram uma grande nação. Pelo contrário, eram das menores, mas por causa do meu amor com que eu quis amar, e também pela aliança que eu fiz com seus pais, para honrar esta aliança. Mas mesmo assim Israel pensava que podia ser dono de Deus. As outras nações eram assim. Por exemplo, Dagon era um deus filisteu. Então os filisteus achavam que eram donos de Dagon, embora adorassem a Dagon. Astarote era uma deusa cananeia. Os cananeus achavam que eram donos dela. Baal era um deus sidônio. Os sidônios achavam que eram donos. Quemos era um deus moabita.
Assim como Moloque, um deus amonita. Eles achavam que eram donos, mas na realidade eles serviam a esses deuses, ao mesmo tempo exigiam as coisas deles. Israel também pensava que podia ser dono de Deus. Deus é o meu Deus, mas meu Deus no sentido de posse, meu mesmo. Pensaram também depois que era a única nação que podia ter o conhecimento de Deus. De certo modo, eles não estavam errados, porque o mundo todo naquela época, na Antiga Aliança, dependia da revelação que Deus havia dado a Israel. Mas quando Deus tinha planos de salvação com pessoas de outras nações, o que Israel podia fazer? Nada. Eles tinham que apenas olhar e verificar Deus salvando pessoas de outras nações. Olha o caso de Jonas. Jonas, levanta e vai pregar onde? Na capital assíria. Os piores inimigos não só de Israel, mas de todas as nações daquela época. E diz que eu vou destruir aquela cidade. E Jonas desconfiou. Ele falou, não, Deus fala que vai destruir, mas se o povo arrepender, Ele perdoa. Eu não prego, eu prefiro não pregar, por quê? Se eu não pregar, ninguém se arrepende. E se ninguém arrepender, Deus não perdoa. E se Ele não perdoar, Ele destrói. E é isso que eu quero, que Deus destrua. Está vendo que essa ideia que os crentes têm hoje, de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus serão salvas, até Jonas, que é da Antiga Aliança, ele sabia disso, que não tem como ser salvo. Por isso que ele não quis pregar. Justamente porque ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Mas Deus moveu mar e terra e seres marinhos para poder levar Jonas, porque Deus tinha um plano eterno de salvação sobre aqueles ninivitas. A mesma coisa, já falando sobre Naamã, a viúva de Sarepta, enfim, quando Deus tinha pessoas de outras nações para salvar, Israel não podia fazer nada, porque o plano salvador de Deus, fosse onde fosse, fosse com quem fosse, seria executado. Acabamos de cantar, eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum. Então, às vezes, eu penso que a igreja hoje também está com essa síndrome de hubris, né? A síndrome de hubris, a palavra latina hubris quer dizer arrogância, quer dizer presunção. É a síndrome que Caio Fábio, né, chamou no livro dele, um comentário sobre a carta de Judas. Caio Fábio deu o título de síndrome de Lúcifer. Os seres humanos têm essa síndrome e na verdade não é só o mundano. Mesmo dentro das igrejas, os falsos profetas têm também a síndrome de hubris, síndrome de Lúcifer, síndrome da presunção, do orgulho, da arrogância. Eles acham que têm poder sobre tudo e acham que pode dominar aquilo que é de Deus. Por que eu dei essa introdução aqui para os irmãos? Porque os lavradores desta vinha, eles achavam que podiam pegar essa herança para eles. Nós vamos matar o filho, porque o filho é herdeiro, se nós eliminarmos o herdeiro, a herança é nossa. As pessoas acham que podem ser donas daquilo que é de Deus. E nós vamos ver então na exposição dessa parábola de hoje, dos lavradores maus, que existe um grande e sério perigo em querer usurpar o que pertence a Deus, e principalmente quando o afrontamos, negando aquilo que é dele por direito. Esses homens, além de não devolverem a Deus o que era por direito, que eram os frutos, eles ainda queriam tomar a vinha de Deus. Em primeiro lugar, devemos entender que Deus sempre é o proprietário. O pai de família, aqui no verso 33, ouvi outra parábola. Havia um homem pai de família. Este pai de família representa Deus Pai. Ele é quem plantou a vinha. Veja o que ele fez aqui no versículo 33, o qual plantou uma vinha, né, que representa o povo de Israel. Convido os irmãos para lermos o Salmo de número 80. O Salmo de número 80, a partir do versículo 8, diz da seguinte forma: fizeste vir uma videira do Egito. Isso aqui é o salmista, o Asaf, né, falando para Deus. Deus, tu fizeste vir uma videira do Egito. Qual nação que veio do Egito? Israel. Expulsaste as nações e a plantaste. Que Asaf está dizendo? Que Deus expulsou os cananeus e plantou Israel na terra de Canaã. Limpaste o lugar diante dela, fizeste arraigar suas raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos por sua sombra,
e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu seus brotos até o mar, e até o rio seus renovos. Quando fala mar, no Antigo Testamento, está se referindo ao mar Mediterrâneo. E quando fala rio, está se referindo ao rio Eufrates. Então isso aqui quer dizer que cumpriu a profecia de Deus, que foi dada, a promessa de Deus para Abraão. Lá em Gênesis 15, Deus falou para Abraão, na aliança que fizeram com ele, que daria à sua descendência aquela terra, desde o mar até o rio. Essa divisa era o mar Mediterrâneo, ao sudoeste, né, da Palestina, até o grande rio Eufrates, que é o nordeste da Palestina, que é a divisa já da Palestina com a Síria. Muitos pré-milenistas, inclusive, acham que isso aqui não se cumpriu, e acham que vai se cumprir no milênio, mas não, está aqui no Salmo. Também tem uma referência lá em 1 Reis, no reinado de Salomão, que fala que Deus deu a Salomão os reinados desde o grande rio até o grande mar. Continuando então, diz o seguinte no 12: por que derrubaste seus cercados, de modo que a vindimam todos os que passam de caminho? O porco montês a tem destroçado, e as alimárias do campo a devoram. Ó Elohim Tsebaô, que é Deus dos exércitos, né? Volta, rogamos-te, olha desde os céus, considera e visita esta vinha, a cepa que plantou tua destra, e o broto que fortaleceste para ti mesmo. Queimada a fogo está, e cortada, perece pela repreensão de teu rosto. Até aqui, o salmista reclama com Deus. Primeiro ele expõe diante de Deus que o Senhor plantou esta vinha na terra de Canaã. Depois ele reclama com Deus que esta vinha foi destruída por todos que passavam. Agora veja o que ele diz no 17: seja tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que para ti fortaleceste, assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Olha, aqui é uma profecia sobre a verdadeira videira que é Jesus. Quem é o varão da destra de Deus? É Cristo Jesus. Então o salmista falou inspirado por alguém que viria futuramente ser a verdadeira vinha de Deus. Mas vamos ficar por enquanto em Israel. Isaías capítulo 5 também diz o mesmo. O profeta Isaías, ele mostra que Israel realmente era a vinha de Deus. Vou ler aqui só para os irmãos. Capítulo 5: cantarei em nome de meu amado um cântico de amor a respeito de sua vinha. Teve o meu amado uma vinha em um outeiro fértil, cavou-a e a desempedrou, e plantou uma cepa muito preciosa, construiu uma torre em seu centro e cavou nela um lagar. Esperou que desse uvas, porém ela deu agraços. Agraços aqui significa uvas bravas. Habitantes de Jerusalém, varões de Judá, julgai entre mim e minha vinha. É Deus perguntando até para as pessoas: que mais cabia fazer por minha vinha que eu não houvesse feito? Por que esperando que desse uva, deu agraços, ou uvas bravas? Mostrar-vos-ei, pois, o que farei com a minha vinha. Aí vem aqui, né? Removerei seu valado para que sirva de pasto e tal, aquela coisa que é uma profecia mostrando que Israel ia para o cativeiro babilônico, não é? Aí no 7 ele fala assim: a vinha de Iavé de Sebaô, que é o Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel, e os homens de Judá, o seu plantel preferido. Esperava equidade, que é justiça, né? E eis aqui iniquidade, retidão, e eis aqui azedume, acritude. Deus está reclamando da sua vinha, porque ela não deu fruto. Agora, Deus é culpado? Deus estabeleceu todas as coisas que essa videira precisava. Voltando lá em Mateus 21, nós vamos ver que Deus colocou tudo que ela precisava. O que ela precisava para frutificar, para florescer? Bem, ela precisava estar cercada de valado, precisava de um lagar, uma torre, precisava de lavradores. Versículo 33, Deus deu tudo que esta videira precisava. Deus deu. Agora, vamos ver o que Deus deu para Israel. Isso aqui estamos falando de uma videira, né? De um pé de uva.
Mas o que Deus deu para Israel para que eles frutificassem? Deus chamou Israel, deu chamado para eles. Deus deu a lei de Moisés para eles. Deus deu os sacrifícios. Deus deu-lhes os sacerdotes. Deus lhes deu os cultos, as ofertas, reis. Deus lhes deu tudo de que eles necessitavam para poder exigir deles os seus frutos. E Deus então tinha o direito. Afinal, deu tudo que este povo precisava para frutificar. Agora, quem eram os escravos aí do versículo 34, que diz: e quando aproximou o tempo dos frutos, enviou seus escravos aos lavradores para receber os seus frutos. Quem eram? Os profetas. Os profetas do Velho Testamento eram os escravos ou os servos que Deus enviou para cobrar os frutos do seu povo. Por isso os profetas de Israel falavam fortemente contra os reis, contra o povo, por causa de seus pecados, porque eles haviam pensado que a videira era propriedade deles. Mas Deus já tinha dito lá em Êxodo 19:5, né? Vós sereis objeto da minha predileção entre todos os povos, porque minha é toda a terra. Deus está dizendo, vocês não são donos de mim, eu sou dono de vocês, e eu vou escolher vocês entre todas as nações, porque toda a terra é minha, eu escolho quem eu quero. Mas Israel achou que era dono de Deus, e achou também que era dono dessa vinha. Deus nos deu a lei. Que nação mais tem lei? Nenhuma, Israel, só vocês. Deus nos deu os sacrifícios, os sacerdotes. Deus nos deu os cultos, as alianças. Que nação tem isto? Ninguém, Israel, só você. Mas Deus deu para depois cobrar, porque vocês não deram o fruto que Deus adubou, Deus colocou tudo em volta e vocês não corresponderam. Agora os profetas vêm, os homens de Deus vêm, os homens de Deus vão falar, os profetas de Deus vão testemunhar contra, eles vão chamar vocês de volta para a lei, e vocês vão aceitar? Agora que vamos para o segundo ponto. Deus é tolerante com os desobedientes. A tolerância de Deus começa ao enviar repetidas vezes seus servos para alertar e cobrar a conduta dos líderes que influenciavam o povo. Vocês pensam que Deus não poderia logo chegar destruindo? Poderia. Não deu o que Deus quis, Ele vai lá e destrói. Mas Deus é paciente. Em primeiro lugar, Ele envia pessoas para cobrar. Ei, por que vocês não estão obedecendo minha lei? Ei, por que vocês não estão andando nas cláusulas da minha aliança? Por que vocês estão desonrando meus cultos? Por quê? Porque vocês não estão me trazendo ofertas, meus sacrifícios. Deus pode cobrar, e os profetas cobravam. Mas a reação das autoridades civis e religiosas de Israel foi de rebeldia completa. Eles perseguiram os profetas de Deus, eles mataram os profetas de Deus, eles rejeitaram a aliança de Deus. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Não é só dentro de Israel que isso ficou. Porque Jesus disse para os fariseus da sua época, em Mateus 23, o seguinte: será cobrado de vocês o sangue derramado desde Abel, antes de Israel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que foi derramado entre o pórtico e o altar, lá no templo, pelo rei Joás, não é? O rei Joás que mandou matar o profeta Zacarias, não o Zacarias da Bíblia que escreveu um livro, é outro. E Jesus diz, será cobrado, bem antes de existir Israel. Isso significa o quê, meus queridos? Significa que os homens de Deus, eles sempre existiram e sempre foram perseguidos pelos filhos do maligno. Caim era filho do maligno e perseguiu Abel, que era justo filho de Deus. Esta questão de Israel só veio retratar o que já acontecia desde a queda do homem lá no jardim do Éden. Então o que Deus faz com o seu povo? Os castigou com o cativeiro babilônico. Esta era uma forma de ainda mostrar sua paciência. Deus levando o povo para o cativeiro ainda era mostrar sua paciência, sua tolerância para com o povo dele, para com os infiéis. Você quer ver outra prova ainda da paciência grande e longa de Deus? Por isso que a Bíblia chama de longanimidade.
Longa animosidade. O ânimo de Deus é longo. Você quer ver por quê? Deus mandou o profeta, olha o versículo 35. Mas os lavradores, tomando aqueles escravos, a um golpearam, a outro assassinaram, a outro apedrejaram. Não era isso que eles faziam com os profetas? Os irmãos sabem que a tradição judaica diz que o rei Manassés matou o profeta Isaías, serrando ele ao meio. Um homem já de 90 anos, o profeta Isaías. E um moleque, que começou a reinar com 7 anos de idade. Com 7 anos, não sabemos em qual período do seu reinado ele mandou matar o profeta Isaías. Mas era um moleque de 7 anos e o profeta Isaías com 90 anos. Ele vai lá e manda serrar o velho no meio. Por quê? Porque denunciava seus pecados. Denunciava seus pecados. Então Jesus está dizendo o que eles fizeram. Agora olha a paciência de Deus no verso 36. De novo, enviou outros escravos em maior número do que os primeiros. E fizeram-lhes o mesmo. Está vendo? Deus não chegou destruindo, enviou seus servos. Mas eles desprezaram, apedrejaram, mataram. Deus ainda não destruiu, enviou mais. Mesmo assim, eles repetiram a dose. E qual foi o limite da paciência de Deus? Olha o verso 37. Finalmente enviou-lhes o seu filho, pensando, respeitarão meu filho. Eis a grande paciência de Deus. Jesus está querendo dizer nesta parábola que ele, sendo o filho do dono da vinha, ele foi enviado do céu, entre outras coisas, por este motivo. O motivo da paciência de Deus, o motivo da longanimidade de Deus. Queridos, Jesus veio a esta terra por prova, para provar que Deus é tolerante com o ímpio. Se Deus não fosse tolerante, ele não tinha mandado o filho, não. Destrói logo todo mundo e pronto. Para que eu vou mandar meu filho lá sabendo que eles vão fazer o mesmo? Matar meu filho. Mas a tolerância de Deus é grande. A paciência de Deus é grande. Então, quando você estiver evangelizando alguém e esta pessoa rejeitar a Cristo, lembre disso, avise para ele. Cristo veio, entre outras coisas, como uma prova da paciência de Deus para com o pecador, porque ele podia ter destruído antes. Mas o que os líderes fizeram? Olha o 38. Mas os lavradores, que eram os líderes civis e religiosos do povo, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e possuamos sua herança. Muito bem. Parar um pouco aqui no 38. A questão do que eles pensaram sobre o filho na parábola está correta. Este é o herdeiro. Mas não foi esse o pensamento dos homens da época de Jesus sobre ele, não. Eles negavam que Jesus era filho de Deus. Aliás, eles queriam matar Jesus porque Jesus dizia que era filho de Deus. E eles não aceitavam. Os homens desta parábola, pelo menos, reconheceram que ele era filho de Deus. Filho do dono da vinha, né? Mas da época de Jesus, ninguém queria reconhecer. Os que reconheceram, eles se tornaram crentes em Cristo. Mas os que não reconheceram, levaram-no para Pilatos. Levaram-no para o Sinédrio, para que ele fosse julgado e condenado. Agora, essa ideia era por quê? Porque eles tinham medo. A segunda parte é verdade aqui, ó. Lógico que as duas são verdade, né? Mas esta parábola, ela tem a ver com a segunda parte para com o povo. Olha o que eles dizem, este é o herdeiro. Esta primeira parte eles não reconheciam. Ainda que reconhecessem, eles não publicavam isto. Segundo, eles dizem, vinde, matemo-lo e possuamos sua herança. Esta aqui era uma realidade aberta. Eles queriam matar Jesus porque eles tinham medo de que Jesus arrastasse todo o povo com a sua doutrina. E eles perderiam o domínio religioso que eles tinham sobre as pessoas. Este era o medo. Eles queriam tomar posse da vinha de Deus. Agora eu digo para os irmãos, a herança de Deus não se adquire por meio da força. Olha lá no capítulo 11, aí mesmo, Mateus, versículo 12 diz assim, contudo, desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos o arrebatam. Pessoas estavam atropelando o reino de Deus nos dias de João Batista, querendo
achando que o reino de Deus se tomava por força. Não tem crente que até hoje diz isso? Eles falam, irmãos, o reino de Deus é tomado por esforço. Vamos se esforçar. Porque se você não se esforçar, você não consegue o reino de Deus. Eles não falam isso? Mas Jesus diz que não. Jesus diz que desde os dias de João Batista até agora, até o momento em que ele estava na terra, o reino de Deus estava sendo violentado. Mas dali para frente já não seria mais assim. Existe esta referência também no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 16, Jesus fala a mesma coisa no versículo 16. Fala assim, a lei e os profetas são até João. Desde então a boa nova do reino de Deus é anunciada. O que é boa nova? O Evangelho. Não é mais a força. O Evangelho anuncia a graça. O reino de Deus, a herança de Deus não se adquire por força. Paulo diz em Efésios 2,8, versículo muito conhecido, é pela graça que sois salvos por meio da fé, não é por meio da força, não é por meio da violência. E o que eles fizeram então, queridos? Volte aí, Mateus 21. Eles, 39, prendendo-o, lançaram-no para onde? Fora da vinha e o assassinaram. Vamos ler Hebreus 13, versículo 11 e 12. Hebreus capítulo 13, último capítulo de Hebreus, versículos 11 e 12. Olha o que o autor aos Hebreus diz aqui. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo como oferenda pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Isto aqui, o autor aos Hebreus está citando Levítico 16, 27. Que aqueles animais, todo o seu resto ali, sangue, couro, tudo aquilo que sobrava do animal era levado para ser queimado onde? Fora do arraial. Aí o autor aos Hebreus usa Levítico 16, 27 como um exemplo de Cristo, um apontamento para Cristo. Assim como os restos daquele animal era queimado fora do arraial, agora o verso 12, pelo qual também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Outros dizem, padeceu fora da cidade. O que é isto? Jesus morreu fora de Jerusalém, irmãos. A cidade era Jerusalém, mas Jesus não morreu lá dentro, ele morreu aos arredores de Jerusalém, ele morreu do lado de fora. Até nisto Jesus cumpriu a lei, até nisto Jesus cumpriu a exigência da lei. Por quê? Porque quando o animal era queimado para fora do arraial, significava que o sacrifício que ele tinha sido realizado dentro do arraial havia efetuado o perdão daqueles ofertantes. E então ele era queimado fora para simbolizar que os pecados ficaram do lado de fora, não poderão mais entrar e contaminar, mas era só um apontamento para a realidade futura. É por isso que Jesus pegou a cruz ali dentro da cidade e levou para fora dela e morreu lá fora para dizer para nós que os nossos pecados ficaram do lado de fora, não poderão mais entrar em nós, não poderão nos invadir e não existirão mais na nova cidade em que nós iremos habitar. Por isso Jesus contou, volta em Mateus 21, a parábola, dizendo que estes homens levaram o filho do vinhateiro, levaram para fora da vinha e lá o assassinaram. Até nisso Jesus foi detalhista na parábola. Ele estava mostrando que ia morrer fora de Jerusalém. Em último lugar, Deus irá vindicar a sua propriedade. Há duas formas de Deus vindicar sua propriedade. Primeiro, em Cristo, e segundo, na igreja. Como que Deus vai fazer isso? Vamos ver em Cristo primeiro. Como nós estamos vendo aqui, olha só o versículo 42. Jesus lhes diz, nunca lestes nas Escrituras a pedra que descartaram os edificadores, esta chegou a ser cabeça de ângulo? Da parte do Senhor se fez esta, e é maravilhosa aos nossos olhos? Jesus está citando o Salmo 118, versículo 22. O salmista no Salmo 18, ele fala exatamente isto. A pedra que os edificadores rejeitaram, se tornou
principal pedra angular, pedra de esquina. Os irmãos conhecem como é que era a construção em Israel ou na antiguidade para usar uma pedra de esquina? Eles montavam várias pedras para fazer uma porta, né? Uma porta com arco. Não era essa porta retangular como a nossa, uma porta com arco. Então, eles faziam uma pedra sobre outra, até formar o arco. Quando chegava no meio, eles colocavam uma pedra bem apropriada, bem detalhada, que encaixasse nas demais pedras que vinham formando este arco, para que ela servisse de apoio. Então, todas as pedras que vinham, elas vinham nesta forma arredondada. Quando chegavam ali, havia uma centralizada. Todas as outras se encontravam. O peso de toda a porta era jogado nesta. Esta era a pedra angular. Esta era a pedra principal. Se você tira aquela pedra, as outras todas caem. Mas ela não pode ser tirada, porque todas as outras têm seu peso sobre ela, pressionam esta pedra no meio e ela permanece e sustenta toda a construção. O salmista lá atrás estava dizendo: esta pedra foi rejeitada pelos construtores, mas Deus a tornou pedra preciosa. Esta pedra sou eu. Jesus está dizendo: assim como vocês rejeitaram o filho do vinhateiro, lá no Salmo também. Agora, por que Jesus usa o Salmo 118? Porque esta conversa toda aqui que nós estamos falando, começou quando? Quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, as crianças cantavam. Elas cantavam Hosana. E bendito é o que vem em nome do Senhor. E eu pergunto aos irmãos, em que salmo está escrito esse negócio? Bendito que vem em nome do Senhor. Salmo 118, verso 26. Está escrito lá, bendito que vem em nome do Senhor. As crianças cantavam, as multidões cantavam o Salmo 118. Então, quando Jesus tem esse debate aqui com os líderes de Israel, Jesus usa novamente o Salmo 118 para dizer para eles assim: lembra que as crianças cantavam a meu respeito, bendito é o que vem em nome do Senhor, e vocês pediram para eu mandá-las calar a boca? Elas estavam cantando o Salmo 118, eu vou citar novamente o Salmo 118 para vocês. A pedra que os edificadores rejeitaram, Deus a tornou em pedra principal. Eu sou esta pedra que vocês rejeitaram, mas Deus me torna principal. Essa é a vindicação de Deus. Deus vai vindicar, Deus vai trazer de volta a sua vinha, Deus vai exaltar sua vinha, e Deus exalta primeiro em Cristo Jesus. Agora Isaías, capítulo 28, 16, diz que Jesus, futuramente, né? Ele é a pedra angular, eleita e preciosa, quem nele crê não será confundido, quem nele crê não será envergonhado. A outra forma de vindicá-la em Cristo é que ele servirá de pedra de tropeço para os que o rejeitaram. Aí já cita Isaías 8, 14 e 15. Isaías 8, versículos 14 e 15, assim: ele vos será por santuário, porém, pedra de tropeço e rocha de queda para ambas as casas de Israel. No caso aí, Israel e Judá. Rede e armadilha para os habitantes de Jerusalém. Muitos tropeçarão entre eles e cairão e serão quebrantados, enredar-se-ão e ficarão presos. Isaías já tinha dito sobre isto, e Pedro, o apóstolo, quando escreve a sua primeira carta, ele também diz o mesmo, ele também diz isto daí. Ele fala assim, 1 Pedro capítulo 2, e o versículo 8, o apóstolo Pedro entende claramente que a profecia de Isaías se cumpre nas pessoas que rejeitam a Cristo. Olha o que ele diz, 2,8. E pedra de tropeço e rocha de escândalo. Por quê? Porque tropeçam na palavra, sendo incrédulos, para o que também foram destinados. Volta agora em Mateus. A segunda vindicação de Deus. A primeira é com Cristo. Quando Deus ressuscitou a Cristo Jesus, ele vindicou o seu Filho diante dos homens. Mas agora Deus tem uma segunda vindicação. Deus agora tem uma segunda forma de exaltar a sua vinha. Agora é com a igreja. Olha o verso 41 e 45. O verso 41 primeiro. No 40, Jesus pergunta: quando vier, pois, o Senhor da vinha,
o que fará aqueles lavradores? Olha a resposta dos fariseus. E respondem-lhe: aos maus os destruirá atrozmente e arrendará a vinha a outros lavradores que pagarão os frutos em seus tempos. Olha bem, gente. Eles responderam certinho. Eles responderam corretamente que Deus ia tirar a vinha da mão de Israel e entregar a outro povo que devolvesse os frutos na época. Agora olha o que Jesus fala no verso 45. Aliás, Jesus não, o Mateus, depois de ouvir suas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus compreenderam que fala acerca deles. Nós é que somos os outros lavradores, irmãos. Nós é que damos os frutos em seu devido tempo e devolvemos a Deus. Agora o versículo 44 não consta dos manuscritos de Mateus. Na Bíblia dos irmãos tem, né? Versículo 44. Nesta aqui não tem, mas tem uma nota de rodapé que diz que, no versículo 44, nós temos um acréscimo que diz assim: e o que caiu sobre esta pedra será feito em pedaços, mas sobre quem ela cair, esmigalhá-lo-á. Jesus não está falando aqui de um aspecto de salvação e outro de condenação. Muitas pessoas interpretam assim: aquele que cair sobre esta pedra será feito em pedaços. É Jesus quebrando o coração do homem para que ele se converta. Mas aquele sobre quem esta pedra cair será reduzido a pó, aí é julgamento final. Não. Todos os dois que Jesus está falando é condenação. Quando ele diz: quem tropeçar nesta pedra ficará em pedaços, ele está dizendo daqueles que eu acabei de ler, 1 Pedro 2,8. Eles foram destinados para isso. Eles são os incrédulos, os desobedientes, que foram destinados para tropeçar na pedra de esquina. Eles foram destinados para tropeçar. Isso já é a condenação deles se mostrando aqui. Agora, lá no dia do juízo, esta pedra que eles tropeçaram aqui, esta pedra cairá sobre eles. Isso claramente fala das pessoas que Deus não escolheu para compreenderem as coisas do Evangelho. Sempre elas tropeçarão e nunca crerão, nunca. Agora, algo curioso que eu achei no grego, e esta Bíblia aqui é a Bíblia textual, né? Eu já mostrei para os irmãos. A Bíblia textual, ela traduz os verbos no tempo preciso, como está no grego. O versículo 45, na Bíblia dos irmãos, deve dizer assim: depois de ouvir suas parábolas, os principais sacerdotes fariseus compreenderam que falava, acerca deles. Falava no passado. No grego está no presente. Está escrito bem assim: eles compreenderam que acerca deles fala. Compreender está no passado, e falar está no presente. E o manuscrito mateano, se ele está correto, a fala de Jesus, quer dizer a cópia, Então a fala de Jesus indica que sempre haverá homens como os fariseus que desejam tomar posse daquilo que não é deles. Homens como os líderes de Israel que desejam surrupiar, que desejam usurpar o que é de Deus. Como Paulo avisou aos gentios, Romanos também a pergunta serve para nós. Romanos 11, Paulo diz: se Deus não poupou os galhos originais da oliveira, que eram os judeus, será que poupará a nós, que somos galhos da oliveira brava, que é o zambujeiro? Deus não perdoou judeus que queriam ser donos de sua vinha. Deus vai perdoar crentes hoje que querem ser donos da sua igreja? Não. Não somos donos de nada. Não tentemos usurpar aquilo que é de Deus. Concluindo a mensagem, Deus o Pai concedeu ao mundo duas videiras. Uma é Israel, e outra é Jesus. Israel deu frutos azedos e imprestáveis. E os seus líderes sempre pensavam que podiam usurpar a vinha de Deus. Por isso Deus enviou o seu Filho. O Filho veio e fez toda a vontade do Pai. Agora em Cristo, tanto judeus como gentios que nele estiverem ligados verdadeiramente darão frutos para a sua glória. Esta referência está em João 15, João 15, Jesus é a videira, mas nós estamos ligados nele, somos os ramos que damos o fruto. Vamos nos lembrar de uma coisa, irmãos: Deus sempre enviará em sua paciência seus escravos,
No Antigo Testamento ele enviou os profetas. E hoje? Quem são os escravos que Deus envia para cobrar os frutos? São os pastores, os pregadores do verdadeiro evangelho. Eles estão sempre cobrando, sempre dizendo: irmãos, cadê o fruto, irmãos? Nós somos a vinha de Deus hoje. Nós estamos ligados em Cristo ou não? Amém, todo mundo fala, estamos ligados em Cristo, mas cadê o fruto? Deus não quer saber de conversa, Deus quer saber de fruto, porque afinal Ele colocou tudo o que era necessário. Como Ele cercou Israel dos maiores cuidados para que fosse uma videira frutífera, Ele também tem feito conosco. Olha o que Deus deu para nós frutificarmos. Deus nos deu dons do Espírito. Assim como a lei Ele deu para Israel, para nós Ele deu o Evangelho. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu com Ele toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais, celestiais. Efésios 1:3. Que bênçãos são essas? Deus nos predestinou, Deus nos elegeu, Deus nos adotou como filhos, Deus remiu nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados através do sangue do seu Filho e Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Ele fez tudo o que é necessário para que essa videira dê fruto. Basta agora que venhamos dar o fruto. João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele conceda. Porque é isto que Deus quer. Mas nunca devemos achar que somos donos da igreja. Não somos donos do Evangelho, não somos donos da videira. Ao contrário, nós é que estamos nela e fora dela não podemos produzir. Já viu galho de árvore cortado produzir alguma coisa? Só teve uma vez na história que isso aconteceu. Um galho cortado da árvore, no outro dia ele floresceu e ainda deu fruto. Mas ali era um sinal especial de Deus, que escolheu o galho de Arão para provar para as outras tribos que Deus havia escolhido Arão como sacerdote do seu povo. Então quero fazer um apelo para a igreja. Quando achamos que a vinha é nossa, aí não nos submetemos mais aos avisos de Deus que são dados por seus servos, né? Quando os reis de Israel achavam que a vinha era deles, os profetas falavam, eles estavam nem aí. Eles falavam, eu vou submeter profeta? Né? Hoje é a mesma coisa. Quando as pessoas acham que são donos da igreja, quando os verdadeiros pregadores vão cobrar, eles falam, quem é você para falar alguma coisa? Aí começa essas frases, né, que o povo já está acostumado. Quem é você para julgar? Mas, gente, eu não estou julgando. Eu sou um enviado de Deus para cobrar os frutos. Mas quem é você? Como diz João Batista, né? Eu sou a voz que clama no deserto, meu filho. Endireitai os vossos caminhos. É? Pensamos que temos domínio sobre a vinha e podemos fazer dela o que bem entendermos? Não é assim. Deus é o dono. Sempre foi. Nós somos apenas os ramos que devem produzir fruto, porque Jesus disse, todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. João 15:2. Este é o apelo, irmãos, que eu faço para nós hoje. Não vamos pensar que somos donos da igreja. Não vamos pensar que somos donos da vinha. Não somos. Deus é dono de tudo. Não vamos tentar fazer como os antigos líderes de Israel. Maltrataram os servos de Deus, que pregavam, que chamavam eles à responsabilidade. Chegaram a matar. Hoje nós não matamos fisicamente, mas destruímos a reputação. Matamos, né? A reputação de alguém. Chama-se assassinato de reputação. É quando você desmerece uma pessoa só porque você não gosta dela e não tem argumentos contra o que ela diz. Então você começa a desmerecê-la diante das outras pessoas. Os verdadeiros servos de Deus são assim. Quando eles pregam a verdade, os que estão no erro começam a desmerecê-lo. Ah, você vai ouvir aquele cara? Já disseram aqui em Vilhena, você lembra? Disseram aqui em Vilhena sobre a minha pessoa. Se esse cara fosse mesmo um pastor de Deus, um cara chamado, a igreja dele seria maior. Por que é pequena? Então os irmãos estão vendo, as pessoas tentam destruir não você fisicamente, mas a sua reputação ou alguma coisa
porque elas não aceitam que Deus chame atenção. Não aceitam. Mas o que Deus quer, no fim das contas, chama só uma coisa: fruto. E é o fruto do Espírito. Só pode dar quem estiver ligado na videira, que é Jesus. Você está em Cristo? Cristo está em você? Se sim, então cadê nosso fruto? Temos que devolver ao dono. Ele está pedindo. E ele pede para quê? Para que lá no dia do juízo ele não tenha que cortar e lançar no fogo. Por isso, quando a outra parábola, lembrei agora, é Lucas 13, chega lá o dono da terra: o que essa figueira está fazendo aqui que tem 3 anos e ela não produz nada? Corta esse negócio. Aí o cuidador lá fala: não, meu senhor, vamos ter paciência, eu vou adubar, eu vou trabalhar ela esse ano ainda, Se ela der fruto, tudo bem, se não der, aí manda cortar. Deus está assim. Cadê? Por que não cortou esse pessoal ainda aí, que está aí sem dar fruto? É o Espírito Santo, Jesus o intercessor. Não, pai, espera um pouquinho, vamos trabalhar mais nele, para que ele dê fruto, Depois o Senhor manda cortar. Nós vamos ficar esperando isso, Temos que frutificar. E é só pelo poder e habitação do Espírito Santo que podemos fazer isto. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.